Noite a todos. Boa noite, Evandro, Vanessa, Juliano, Doroteia, Haroldo e mais os que estão também assistindo ou gravando. Ah, então, hoje vamos continuar no encontro 4, que vem a ser retenção e transferência do conhecimento com IA, maximizando o capital intelectual na era da IA. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra e vocês vão ver que, ao longo do texto que eu vou correr, tem coisas em vermelho, que é aquela que eu vou falar, e coisas em preto, em que podem deixar. Eu nem vou falar, porque as pessoas podem depois ler, para não ficar muito didático no sentido de aula tradicional, porque hoje eu desejo a participação de todos nas discussões a respeito do uso da IA, etc., etc. Tá? Então, nós estamos aqui pela urgência do conhecimento. Eu sempre estou aqui fazendo analogia. Imagino que o conhecimento é um óleo valioso. Não é apenas informação, mas a sabedoria retirada da experiência. Então, se o sistema eficaz de retenção e transferência, esse óleo pode evaporar, escoar pelas frestas ou ficar preso em recipientes inacessíveis, impedindo que se alimente toda a empresa. E o capital humano, o cenário da perda de conhecimento. E vamos ver, depois eu vou dar um exemplo que é até de Platão, que também estava preocupado com isso daí. Tá? Então, quais são os problemas? Gigante adormecido. Quando os especialistas se aposentam e há a perda do conhecimento tácito. Isso daqui aconteceu aqui no Brasil, quando o presidente Itamar Franco quis reviver o Fusquinha, e teve que chamar todos os aposentados para fazer o Fusquinha, porque não havia uma memória em relação aos detalhes da montagem do carro. E aqui vem uma analogia, pense essa organização como uma biblioteca. Cada especialista é um livro raro, repleto de conhecimento tácito, aquele que só se adquire com a prática e a vivência. A cada aposentadoria ou saída, é como se o livro fosse queimado sem deixar cópias. O conhecimento se esvai e refazê-lo é custoso ou, então, praticamente impossível. Porque há uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Então, conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é nós não colocarmos o tomate em uma salada de frutas. E aqui vem um exemplo que é mais um. Tá. E o que acontece no dia de hoje? Dança da rotatividade e dilúvio de dados, porque há uma dinâmica muito grande com relação a empregos e a retirada de profissionais muito competentes de uma empresa para outra. Então, hoje, na hora da inteligência artificial, essas empresas estão pagando, chamando a peso de ouro os especialistas em inteligência artificial, porque cada uma quer ser melhor que a outra. E, no dia de hoje, nós temos dilúvio de dados, crescimento exponencial de dados e informações. Como é que nós vamos lidar com tudo isso daqui? E aí, nessa analogia, é como tentar beber água de uma mangueira de incêndio, né? Há uma mudança de líquido, mas é impossível absorvê-lo, processá-lo e transformá-lo em algo útil, conhecimento, sem as ferramentas adequadas. E aqui eu vou até já me adiantar, já falar sobre Platão, que lá no tempo de Platão, o que aconteceu com o conhecimento? Era passado
oralmente. Então, as pessoas precisavam estar sempre recordando para passar aquele conhecimento para as gerações posteriores. Nisso, quando a escrita é inventada, esse problema acabou. Não se pensava, não se precisava mais ficar pensando em que falar, porque estava escrito. Então, essa foi. E aí, tipo, pouco. Não se pensava tanto quanto antigamente, o antigamente do antigamente. Passa-se o tempo e daqui a pouco nós tínhamos os escribas e também nos conventos, etc. O conhecimento escrito estava na mão de poucas pessoas, até que a imprensa foi inventada. Daí, aquele poder que era, de fato, de pouquíssimas pessoas, passou a ser diluído por muito mais pessoas. E o tempo vai. Então, nessas revoluções, desde acontecimentos que Platão se começou a deixar de pensar tanto quanto se pensava, e, por causa da escrita, e depois, com a imprensa, a divulgação de todo esse conhecimento por toda a humanidade, em que aí o poder, digamos assim, daqueles que detinham o conhecimento, ele simplesmente foi diluído. E no dia de hoje, o que acontece com a inteligência artificial? Pois é, hoje é uma outra situação, uma situação semelhante à de Platão. As pessoas estão acreditando muito na inteligência artificial e já se começa a deixar de pensar porque a razão, porque a inteligência artificial estaria resolvendo tudo. Então, podemos ver que nós estamos assim vivendo numa época que é até difícil nos acostumarmos com a velocidade das coisas novas. Enquanto que o ditado antigamente não deixe para amanhã o que possa fazer hoje, nós temos nos dias atuais o seguinte: não faça hoje o que você pode deixar para amanhã, porque amanhã virá algo muito melhor daquilo que você está dando hoje. Ora, mas como o nosso cérebro ele é ilimitado, mas também ilimitado, porque nós precisamos ter um tempo para internalizarmos todo esse conhecimento. E, de modo semelhante, assim, não adianta, pela natureza humana, nós engravidarmos 9 mulheres para termos 9 bebês em um mês. Por quê? Porque são necessários 9 meses para que haja o desenvolvimento do ser humano. Então, realmente, o dia de hoje, a cada dia vindo coisas novas e simplesmente muito diferente daquilo que nós estávamos acostumados e fomos criados, tanto que há esse choque de gerações. Que quando se começou a colocar as letras, já começou do X. Né? Pois é, hoje o X, o Y, o Z, e agora acabou o alfabeto, passando para o grego. Tem o alfa, e agora já começa a geração beta. E a diferença entre uma geração e outra é muito grande. Por exemplo, garotos não sabem, vamos colocar uma coisa relativamente moderna, que são os DVDs. Pois é, garoto não sabe nem o que é DVD, porque
Isso daqui, aí falando até na questão de conversar com as gerações, então, agora até os professores têm que se adaptar até, desculpa, até eu não compartilhei a minha tela, né? Ou não? Ainda não, professor. Espera aí, deixa eu compartilhar aqui. Tinham que ter avisado. Espera aí. Não. Espera aí. Cadê? Cadê? Só um instante aqui, deixa eu. Eu tinha Vai treinado. compartilhar, né? Não, sim, eu tinha treinado, mas aí. Espera aí, aqui. Pá. Só um instante. Caraca, eu não estou. Eu não estou achando aqui. Bom, tá certo, é a janela. Vou compartilhar agora. Pronto. Agora foi, né? Agora foi. Como diz o Romário, treino é treino, jogo é jogo, né? Jogo é jogo. Bem, então, isso aqui eu já tinha falado, de dúvida. A gente estava falando na parte da inteligência artificial das gerações, em que a diferença. Antigamente, uma geração, por exemplo, 25 anos. Hoje, um garoto de 15 anos para um garoto de 5 já é uma pessoa velha, né? Já está noutra. Não, eles não se. Dificuldade de comunicar. Isso daí é um problema para os avós e os pais na educação dos filhos, principalmente também nos seus hábitos, porque o pai pode proibir, mas o filho, quando chega na escola, o grupo pode até dizer assim, todo mundo tem celular, menos eu. Isso daqui ele fica dizendo para os pais. Então, realmente, é uma coisa bacana viver assim, porque a gente está indo do alfinete ao foguete. Nós, na nossa vida, estamos vendo as diferenças do alfinete ao foguete. E nós sabemos dos problemas porque nós temos com o que comparar, diferentemente de um garoto que não tem o que comparar, porque ele já é um nativo digital. E o que é que nós somos? Nós somos aquilo que chamam de imigrante digital. O que é um imigrante? Quando a gente muda para um outro país, a gente pode não saber o idioma, fica meio perdido na cultura, mas como a cultura ela muda muito devagar, depois de uns 6 meses, fazendo tipo um curso de idiomas intensivo e vivendo na cidade antes desconhecida, nós já estamos completamente habituados. Mas, na parte digital, como essa mudança é muito rápida, não dá tempo de nós nos adaptarmos. Quando a gente começa a estar adaptado, aí as coisas mudam. Mas o importante é o caminho que a gente vai fazendo. Bem, e aí vem uma definição de conhecimento tácito versus explícito, que o tácito é o da experiência, o pessoal, que é difícil formalizar, verbalizar ou documentar. Já o explícito é aquele objetivo em que está tudo escrito, manual de instrução, base de dados, relatórios financeiros. E uma analogia é como se fosse um iceberg, que a parte que aparece é muito pouca em relação ao que não aparece. E quando junto o tácito com o explícito,
há o compartilhamento híbrido. Então, a parte visível pode ser associada ao explícito, enquanto a submersa do iceberg pode representar o conhecimento tácito. Então, a grande parte do conhecimento tácito permanece oculto ou não explicitado. E aí, até na hora de se passar alguma coisa, aquele que detém o conhecimento pode não dizer tudo para a pessoa que está aprendendo. E aí nós temos até aquele ditado, é o pulo do gato, né? Ensinou tudo, menos o pulo do gato. Porque todos nós somos humanos e cada humano e cada pessoa é diferente da outra pessoa. Então nós temos que entender o ponto de vista da outra pessoa antes de fazer qualquer julgamento. Vamos nos colocar no lugar dela e verificar qual a razão pela qual ela está procedendo daquela maneira comigo. Não é muito simples, tá? Não é muito simples. Mas é aqui que nós não inventamos o mundo, mas estamos nele. A gente está nele. Então, o ciclo de vida do conhecimento vem a ser retenção, garantir o conhecimento, uma vez adquirido, permanecendo na organização, mesmo com a série de pessoas de crescimento natural. É a capacidade de preservar a memória da empresa. E aqui nós sabemos que há até casos em que uma pessoa foi mandada embora de uma pessoa trabalhou numa empresa, construiu todo o sistema de informação, todo, e com isso daqui a produtividade da empresa aumentou muito, porque já estava tudo automatizado. Aí, como estava tudo automatizado, começaram a demitir pessoas. E uma das pessoas demitidas foi exatamente essa, porque não precisavam mais dele, o sistema já estava feito. Pois é, ele foi embora, mas ele não revelou os pontos fracos do sistema. Após uma semana, foi o caos na empresa. Aí, obviamente, ligaram para ele e ele, não, agora sinto muito. Tá? Então, nós temos que ver que toda essa parte técnica que ela é enfatizada nas universidades e principalmente na área de exatas, ela se esquece da parte humana, tá? Que é completamente desorganizada, imprevisível. Nós não sabemos o que a outra pessoa está pensando, o que ela irá fazer. Daí que toda essa parte de IA teria que ter uma vertente humana, no sentido de, tudo bem, vamos usar a IA, mas não esquecendo de que nós estamos lidando com humanos. E ainda hoje vamos ver mais uma coisinha a esse respeito. Aí, a captura, que é identificar e extrair o conhecimento de um modo menos estruturado para mais estruturado, ou seja, registrando o que já é explícito. E aí nós transferimos esse conhecimento para as pessoas certas, no momento certo e no formato mais adequado. Todavia, como há muitos detalhes, nem sempre é possível nós transferirmos tudo isso daqui. Ou seja, a gente só transfere aquela parte que, e até nós adquirimos aquela parte em que nós vamos realmente utilizar. Tá? Realmente utilizar. Então, eu aqui vou dar um
determinado exemplo que vem a ser na parte, eu vou dar o exemplo da área de exatas, até na parte de estatística. Então, a parte de estatística, a estatística tem uma aplicação em todos os campos do conhecimento. Com isso daí, ela perde a sua identidade, porque todo mundo estuda estatística, ou deveria estudar estatística na universidade. E como tem aplicação em todos os campos do conhecimento, ela perde a identidade. E, por exemplo, eu dou aula para o curso de engenharia, eu fui formado em estatística, que é essencialmente matemática. E o engenheiro, ele quer saber do resultado. Então, o fato de eu ter as duas graduações isso me ajudou na hora de dar aula de estatística para engenheiro. E vamos ver no dia de hoje. Há muitos programas de computador que fazem cálculos estatísticos. O profissional que não é estatístico, ele não precisa programar. Por quê? Porque ele quer saber qual é a ferramenta que usa, como usa, sem nem saber se aquela ferramenta ela é uma parte computacional ou mesmo para bruxaria, não importa. Ele tem que saber um passo a passo de usar, mesmo sem entender a ferramenta em si, na parte de codificação. E eu, com o pensamento assim, de engenheiro, quando eu comecei a dar aula de estatística, aí entrou um colega para dar aula de uma programação na linguagem chamada R. Bem, como na disciplina teria que ter R, aí ele me ajudou nessa parte, porque eu não gosto de programar, porque quem usa estatística não precisa saber programar. Moral da história. Quando saiu a inteligência artificial, o ChatGPT, e olha que foi nos primeiros, né? no primeiro ChatGPT, GPT-3, 3 ou 4, aí eu resolvi testar o ChatGPT naquilo que as pessoas que vão usar aquele conhecimento, no caso estatística, têm que fazer para chegar a um determinado resultado. Aí eu mandei ele fazer um programa, faça um programa para calcular a média aritmética. Ele fez perfeito e a explicação dele foi melhor que os livros de estatística que ensinam R. Porque quando os livros de estatística ensinam um determinado conhecimento, já vem tudo arrumadinho, já vem tudo estruturado. Mas quem está aprendendo só quer saber uma parte daquele conhecimento. Bem, e aí, essa daí o ChatGPT passou. E depois eu fiz um outro teste, que esse era um pouquinho mais complicado. Você fazia umas contas simples, mas você teria que comparar com uma tabela. Pois é, o ChatGPT fez exatamente sem nenhum erro. Só que isso daqui depois a gente vai ver que foi provavelmente uma exceção, que a gente tem que tomar muito cuidado com o ChatGPT. E aqui eu digo, ChatGPT, ou melhor, qualquer uma dessas IAs, elas são iguais a estagiário. Tem que conferir tudo. Não pode acreditar em tudo que ela escreve. Atualmente, eu entendo que a parte de IA está na sua fase de deslumbramento. Todo mundo está deslumbrado. Mas devemos tomar muito cuidado com a resposta da IA. Porque ela, de vez em quando, ela vai, e o nome é esse mesmo, ela vai alucinar. O que é alucinar? Ela nunca deixa você sem resposta. A IA nunca deixa sem resposta. E eu faço uma analogia, e depois essa analogia vai aparecer adiante, como o Rolando Lero, da
escolhendo o professor Raimundo, que provavelmente todos devem conhecer, porque não tem, e as pessoas têm mais de 18 anos. Quando o Chico Anísio, no papel do professor Raimundo, fazia uma pergunta para o Rogério Cardoso, o Rolando Lero, ele não sabia a resposta, mas ele nunca deixava de responder. Então, quando Chico Anísio perguntava quando morreu Dom Pedro II, o Rolando Lero não sabia, ele pode falar quem? Pedrinho morreu? E, a partir daí, começava a alucinar. Isso é o que a IA faz em determinados momentos. Bem, e aqui, indo mais adiante, tá? Como é que foi a evolução da IA na gestão do conhecimento? Tinha, antigamente, sistema especialista, que era programa de computador. Os algoritmos replicam o raciocínio do humano. Tinha limitações, tudo tinha que ser bem certinho, e uma analogia, imagina um livro de receitas muito detalhado. Ele funciona perfeitamente para receitas que já estão lá, mas não consegue inventar uma nova receita ou adaptar uma existente para ingrediente que não está na lista. Só que as IAs de hoje, elas aprendem padrões, são flexíveis, aprendem com novos dados, tanto que, quando a gente faz uma determinada pergunta e a IA responde de maneira errada, eu vou treinando a IA na resposta certa. Daí que tem que ver o seguinte. Então, vamos ver essa analogia e depois eu volto aqui. Ao invés de um livro de receita fixa, como tem um chefe que estudou todos os livros, experimentou milhões de pratos e, com isso, consegue criar receitas novas e adaptar-se a qualquer ingrediente, mesmo os que nunca viu antes, com base no conhecimento. Só que, quando a IA pega esses conhecimentos do seu banco de dados, é tudo probabilístico. Então, verifica em todos o seu conjunto de dados aquele que tem maior probabilidade de completar uma determinada frase. Por exemplo, se nós temos assim, complete a seguinte frase: atirei o pau no. Então, ele buscando na base de dados, isso daqui, a probabilidade maior é de vir a palavra gato, quando não necessariamente eu tenha tirado o pau no gato. Daí que, quando se vai treinar a IA, e se tem que tomar cuidado com isso daí, é que se uma pessoa ignorante treinar a IA, ela sairá uma IA ignorante. Daí que nunca podemos deixar de dar atenção à parte humana. Tá? O homem é que detém o conhecimento. O homem é que tem sentimento, que sabe das coisas. Não é máquina, é máquina. Máquina é máquina. E agora, eu estou passando rápido para... O resto é mais detalhe para que nós temos... Vamos lá. Transferência e disseminação com os atuais assistentes virtuais e chatbots. Colega digital. Conhecimento ao alcance de uma conversa. O que é que vem a ser isso daí? A IA
ela sempre cria, ela sempre nos ajuda naquelas coisas mais rotineiras, não no detalhe. Então, por exemplo, quando quando a gente vai fazer um determinado trabalho, ela é muito boa na hora de escrever texto, porque você não precisa escrever tudo aquilo, mas quando chega, e aí eu vou falar mais na parte das ciências exatas, quando chega na parte de fazer conta, ela faz contas erradas. Não, o resultado vem errado. Por que razão? Porque enquanto na parte de textos, tipo, eu quero um modelo de um contrato de aluguel, quando ela pega no conjunto de dados contratos de aluguel, praticamente são todos iguais, a menos de um outro detalhe. Todavia, problemas matemáticos são todos diferentes. E eu já fiz um teste em que ela calcula errado até mesmo média aritmética simples. Isso sem falar em cálculos mais pesados, chamemos assim. Então, e quando nós vemos cursos de IA, ninguém chama atenção para os problemas que a IA pode causar. Faça isso com a IA. Não, você pode fazer, e as pessoas, às vezes, usam sem criticarem, porque o que é necessário no dia de hoje e que é uma das habilidades soft, o pensamento crítico. As pessoas estão perdendo o pensamento crítico, estão perdendo até o modo de pensar. Então, aceita tudo sem raciocinar. Assim como Platão falou que quando passamos da fala para a escrita, em que aí não precisava mais pensar para, digamos assim, decorar o que fosse passar para a próxima geração, no dia de hoje, como já vem tudo feito e acredita-se que a IA ela erra pouco, então estamos deixando de pensar. Isso daí fica pior ainda para essa geração dessas crianças que ainda tem a parte do celular e mais os algoritmos que dão. É muito melhor ver um filminho do que estudar uma matemática que tenha que trabalhar o cérebro. Crianças de hoje não sabem tabuada. Então, tem um artigo assim no final, que a gente vai voltar a falar, que a IA é como se fosse um alienígena que chegou aqui na Terra. Mas daqui, mais adiante, eu vou falar. Tá. E esse colega digital, ele realmente quebra o galho. É muito bom. Só que a gente tem que tomar um cuidado para que não usemos impunemente a IA. Sempre devemos refazer. E aqui eu vou dar dois exemplos. Todos nós, parte acadêmica, há as revistas científicas. Então, alguém descobre algo legal, faz um artigo, manda para uma revista científica. E na revista científica, o artigo ele é analisado normalmente, 2 revisores e, por último, o editor-chefe dá aquela olhada final. Existe um site que ele catalogou inúmeros exemplos de revistas científicas sérias. Nitidamente, o autor usou a IA.
Isso passou por 2 revisores e pelo editor-chefe. Então, logo quando a IA começou, ela foi treinada só dados até 2021. Logo assim, isso em novembro de 22. Então, dos artigos aparece assim: pelo que eu sei, até o ano de 2021, e aí vai. Outra, a IA no final ela coloca: se quiser que eu refaça, diga agora, etc. e tal. Isso no artigo científico aparece lá a frase: se quiser que eu refaça, diga agora. Ou seja, não leram o mínimo. Tá? Então, o negócio é sério, esse das pessoas não lerem. Tá? Tem que conferir tudo. Então, sair dessa fase do deslumbramento. Outra, essa eu fui até testemunha. Eu fui numa defesa de tese, eu era plateia, não estava na banca. Uma tese de doutorado, e haviam 3 pessoas na banca. O orientador e mais 2 pessoas. Uma dessas pessoas, quando foi arguir o candidato, foi ler anotações que foi fazendo durante a apresentação no caderno. Tá? E foi falando. Pá. A segunda pessoa orientadora, a terceira, quando eu olhei, ela tinha trazido 3 folhas impressas. Aí eu já fiquei meio assim, pô, qual é o elemento da pessoa da banca que vai fazer observações, digitar aquilo e imprimir? Normalmente o pessoal da banca faz uma anotação ou no próprio material do candidato, ou numa folha à parte, e depois entrega algo manuscrito para o candidato corrigir, etc. e tal. Eu, pelo menos, eu nunca vi ninguém ter a pachorra de passar limpo, digitar. Aí aquele dali, pô, esse troço deve ter sido feito pela IA. Que a IA ela faz, né? Aí a pessoa foi fazendo. Aí, no final, ela acaba com a seguinte frase: em resumo, olha, essa expressão em resumo é típica da IA. Aí garantiu. Então, eu digo aos meus alunos para usarem a IA. Mas eu até criei um carimbinho dizendo que isso não foi gerado pela IA. Pode usar, mas você tem que dar a sua contribuição. Tá? Mudar aquilo da IA. Você não precisa digitar tudo, mas aquele conhecimento ele deve dizer que foi ela. Não é vergonha nenhuma, não. Porque o que é que faz? Ela até às vezes nos lembra de algo que a gente esqueceu. Então, a gente. Agora é o seguinte: ao invés de nós usarmos esse tempo livre para vivermos a vida, a gente pega e vai achar mais coisa para fazer. Não é? Mais coisa para fazer. Com relação ainda voltando a falar aqui de IA e desse conhecimento que ele tem, há inúmeras IAs. Tá? Tem o Gemini, ChatGPT, que é o mais conhecido, Grok, DeepSeek. Qual deles usar? Qual deles usar? Dizem, pelo que a gente lê, uns são melhores para texto, outros para outras desenho, etc. e tal. Olha, escolha um
e vá em frente nesse. Saiba bastante desse daí. Que o restante é semelhante. Há ainda determinadas plataformas em que ela contém várias IAs. Pelo que eu sei, ouvindo de pessoas em determinados grupos de IA, essa que reúne várias IAs é como se fosse um uso indireto. Não pega todos os recursos da IA que traz ali junto com as demais. Então, uma pessoa falou, eu assinava esse que tinha todas elas, mas depois eu agora só estou assinando apenas uma, mas no modelo profissional. Tá? Daí que use aquela na qual melhor você se adapta. E agora? A IA como professor e guia. Pois eu sempre enfatizo a todo mundo para usar a IA. Tem que usar, mas você tem que saber a parte conceitual da sua profissão. Você tem que saber a parte conceitual, né? É o que eu chamo assim, o basicão da sua profissão. E essa daí tem que ser para você realmente incorporar na sua alma. Sua alma. Isso daqui, usando um pouquinho. Porque ensinar hoje, até que para essa geração, é muito difícil, porque não é que seja difícil, é diferente. Porque antigamente, né, era no cuspis-giz, em que o aluno copiava o quadro. Você não precisa mais copiar. Você pode fazer no quadro, ou usar transparência, ou então, se fizer no quadro, para ir montando o raciocínio, depois fotografar esse mesmo quadro e, pelo WhatsApp, distribuir para todo mundo. E fazer o aluno trabalhar, para que ele tenha pensamento crítico. Eu sempre digo, nunca aceite nada do que eu falo. Você só deve aceitar quando realmente estiver confortável com aquele ensinamento. E até hoje chegou uma notícia de que nos Estados Unidos os professores estão mudando a maneira de avaliar, voltando à prova oral e a fazer exercícios manuscritos. Porque aí não. A prova oral não tem como embromar. Ou sabe ou não sabe. Não sabe ou não sabe. E usar o tempo de aula mais para aprendizagem do que para ensino. Porque as aulas tradicionais são voltadas mais para ensino. O professor só falando e as turmas ali parecendo até missa de corpo presente. Né? O corpo está ali e a alma ninguém sabe onde está. Então, é fazer com que o aluno trabalhe na sala de aula. Então, eu vou dar exemplo próprio, porque isso daqui funciona. Então, com relação a como é que esse conhecimento vai passar. Esse conhecimento vai passar, eu entrego o material antes, ele tem que dar uma estudada. Na aula, eu explico tipo caminho das pedras, o que é mais importante, só falando dos tópicos importantes, sem entrar em detalhe, porque o detalhe está no material escrito. Que a geração de hoje tem que ler as coisas.
e essas mídias todas ele praticamente não lê e também tem que escrever. Aí depois, na aula, eu nem chamo de aula, tá? Eu chamo mais de mentoria. Ele estuda em dupla, em que um explica para o outro, e no final compartilha o conhecimento com toda a turma. Compartilha o conhecimento com toda a turma. E na parte escrita, para fazer. Porque quando a gente estuda, se a gente não volta a estudar, esquece. Então, ele tem desculpe, daquele assunto, no dia da aula, ele tem que entregar até 10 da noite, usando o WhatsApp, é só tirar uma fotografia, manuscrito em uma página, o assunto do dia, para ir dormir com aquilo. Isso é o professor Luigi, já faleceu, usando a neurociência. E para reforçar, ele tem lista de exercícios. Essa no dia 1, que é o resumo manuscrito em uma página. Por que manuscrito? Eu sempre digo que o conhecimento entra pelos dedos. E uma página para resumir aquilo, para evitar o embromation. Aí o cara pergunta, o que é, ou o que você acha mais importante? Aí o cara fala, o que é mais importante? O que você acha que vai cair na prova? E tem outras listas do mesmo assunto nos dias 2, 7, 15 e 30. Então, durante aquele mês, ele vê aquele assunto. Ou seja, para incorporar o conhecimento no aluno e não apenas estudar em véspera de prova. Com relação ao uso da IA, em que a prova ela tem que fazer com que o aluno ele simplesmente pense, obrigar o aluno do dia de hoje a pensar, a ter pensamento crítico. Então, por exemplo, deu uma prova que quem fez foi a IA. Ela fez a prova e fez a solução. E a prova para os alunos era a seguinte: leia o enunciado. Se você concordar, escreva concordo. Se você discordar, diga qual é a resposta certa. Uma das questões, a IA tinha bolado um exercício com nota de aluno, e essa nota de aluno, uma delas apareceu 10,2, que aí havia um erro, né? Porque tinha que ser no máximo 10. E mesma coisa com a solução. Se você concordar com a solução, você escreva concordo. Caso contrário, escreva a solução que acha correta. Nisso daí, houve até um fato interessante. Nós tínhamos lá as equipes e, na minha parte de estatística, tem a parte conceitual, e eu peguei um exercício da linguagem R e incorporei na minha parte. Nem vi, né? Cheguei, pá, joguei lá. E cheguei para os alunos, cada dupla tinha que achar as mesmas respostas daquilo que tinha sido programado na linguagem R. Aí todo mundo falou, quando houve a reunião para discutir, um grupo descobriu que o problema estava com o enunciado errado. Haviam 5 números que tinham que ponderar com pesos, mas apenas 3 pesos. Aí um grupo colocou tudo peso 1, o outro colocou peso 0. Mas o mais interessante é que um dos grupos, que foi o primeiro a falar, nós aqui achamos, né? Para querer aparecer, né? Pô, aqui a gente já fez tudo certinho, tá? Só que à medida
que os grupos foram achando, o DeepSeek calculava errado, ele cortava as decimais. Ou seja, o único grupo que disse que tinha acertado igualzinho era o errado. Ou seja, essa foi uma prova difícil, porque a pessoa tinha que corrigir algo que todo mundo acha que faz certo. E depois fazer esse compartilhamento de conhecimento é quando realmente aprendemos. Tá? E aí fica igual ao Guimarães Rosa, né? O professor não é aquele que ensina, é aquele que, de repente, aprende. E no dia isso daqui é muito mais verdadeiro, porque os alunos só têm que estudar. Agora, eles têm que ser orientados a bem aprenderem, a incorporarem aquele conhecimento nas suas almas. E outra coisa, estou falando aqui, transferência de disseminação do conhecimento. Eu crio um grupo no WhatsApp da turma e os exercícios eles têm que jogar no grupo da turma. E como é que sabe se o exercício está certo ou errado? Eles têm que conversar entre si de tal modo que todos, para um determinado exercício, têm que chegar na mesma resposta, principalmente em termos que envolvem a matemática. E aí eu digo para eles, olha, vocês corrigem entre vocês. Isso é um exercício mais de habilidade do que de pensar e tal. São mais de habilidade, fazer conta. Se um grupo chegar com resultado diferente dos demais, um tem que convencer o outro para ver um dos dois deve estar certo. Aí, somente assim, em caso desse conflito de resultados, é que vem perguntar para mim. Isso é uma maneira de fazer com que eles leiam, confiem naquilo que estão fazendo e compartilhem o conhecimento. Tá? Analogia. Imagina que você tem um treinador pessoal na academia, ele não te dá um plano genérico, mas adapta cada exercício, cada série, cada repetição, com base em seu desempenho naquele dia, suas lesões anteriores, seus objetivos específicos. A IA fazer isso com o conhecimento. Ora, eu quero que o aluno aprenda. Então, enquanto eles estão estudando, e aí a parte humana, que a IA, que deve ser enfatizada também na parte de IA, ela é importante. Eu chamo cada aluno e começo a conversar e cobro dele. Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Porque temos que saber. Então, o exemplo aquele do manuscrito tem uma página. Aí, quando eu fui conferir, são 3 páginas. Eu falei, por que fez em 3 páginas? Olha só porque é importante conversarmos com as pessoas de uma maneira geral para sabermos por que aquela pessoa procede daquela maneira. Isso daí vale para a nossa vida. Quando alguém faz algo que aparentemente não está de acordo com o que a gente falou, o que é que ele entendeu? Pois é, essas 3 páginas é porque ele faz no tablet. E fazendo no tablet, o tablet é menor do que uma página A4, em largura e em comprimento. Então, somente após saber isso daí, então ele cumpriu uma página, só que o meio que ele estava usando não foi o meio que eu estava pensando. Porque normalmente nós pensamos com aquilo que nos é mais familiar. Se eu sempre estou usando
uma página 4, então aí a minha referência passa a ser a página 4, quando para o aluno é outra coisa. Tá? Isso aí também vale para qualquer pessoa, isso daí. Aí sim. Vamos ver aqui casos de estudo e aplicação prática. Serviços profissionais, advogado digital e guardião da saúde. Eu já falei que deve tomar cuidado com o uso da IA, que é um estagiário. Trabalhos sempre conferidos. E aqui eu coloquei essa questão do advogado digital, que isso aqui a IA fala, né? Que processa, faz e desfaz. Todavia, uma advogada foi suspensa recentemente aqui no Brasil porque colocou uma petição usando a IA. Eu só li a reportagem rapidamente, todavia, o que deve ter acontecido é que ela, deslumbrada com a IA, pegou o que a IA fez e colocou aquilo na petição. Pois é, sem ler. Nunca façam isso aí. Leiam sempre. Leiam sempre. E com relação à saúde, porque aí começa assim, né? A IA acertou 93% do diagnóstico, enquanto que o médico achou 87%. Olha, cada pessoa é uma pessoa. A IA jamais substituirá a participação dos profissionais de todas as áreas, que detêm o conhecimento, que conseguem identificar as soluções quando há situações novas. E a gente sabe, principalmente na parte de saúde, cada pessoa é uma pessoa. Temos 2 gêmeos. Esses gêmeos não são completamente iguais. Isso é a mesma coisa assim de quando a gente vai tomar um remédio, aí uma família acha, não, toma esse que funcionou. Funcionou para ela. Será que para mim vai funcionar? Então, tem que ver o cuidado. E mais ainda, as pessoas estão, e depois eu vou dar ainda um exemplo, no dia de hoje, sobre essa questão de pessoas estão confiando na IA para resolver problemas psicológicos, sem procurar um profissional. E um casal nos Estados Unidos está querendo processar a criadora de uma IA, porque o filho se matou, porque conversando com a IA, ele chegou à conclusão que tinha que morrer, etc. e tal. Isso daqui é muito sério. E mais sério ainda é nós acreditarmos naquilo que nós vemos, principalmente nas redes sociais. Porque agora, com essas novas IAs que a gente tem que acreditar só na pessoa ao vivo. Porque filme, primeiro, pode clonar a voz, clona a imagem, cria coisas. E tem uma que é até interessante. Apareceu uma notícia que foi a seguinte: uma menina falando, eu estou procurando, ou estou namorando uma IA. Ela é muito legal, tá? Aí sempre contando das vantagens. Isso saiu publicado numa rede social dessa daí. Aí o repórter perguntando, sim, qual é o maior medo que você tem? O meu maior medo que eu tenho é o fato de acabar a internet. Pois é, acho que não deu uma semana, esta reportagem
foi criada, era tudo falso, foi criada pela IA. Tá? Então, hoje mais perigoso ainda. Obviamente, aí tem que tomar hoje cuidado com golpes que fazem usando a IA. E agora vem, aí sim, esse daqui é que a gente vai dar algumas contribuições, porque até agora foi aquilo que normalmente a gente sabe, tem alguns detalhes técnicos, mas isso daí depois dá para ler depois. Pois é, alucinações, o nome é esse mesmo. A máquina, ela fala, e aqui eu coloco a questão do Rolando Lero, que é o que a IA muitas vezes é. Tanto que, nas instruções para a IA, sempre deve colocar como última frase: não invente. Porque, se não colocar isso, ela vem, principalmente com relação. Quando tem assim, artigos científicos e tal, quer se colocar muita referência. Aí ela coloca 20 referências. Nenhuma delas é real. Ninguém sabe nada. Tá? Muito cuidado ao usar a real. E agora, problemas atuais. Ó. De quem é o conhecimento? Propriedade intelectual e conhecimento proprietário. Desafio. Quando a IA sintetiza os conhecimentos de vários especialistas, documentos internos ou um novo algoritmo, surgem complexas questões sobre a propriedade intelectual e a autoria. Quem é o dono desse conhecimento? A empresa, os especialistas originais, a própria IA, que não é uma entidade legal, ou os desenvolvedores da IA? Tá? Isso. E aqui nós vamos ver casos acontecendo aqui no Brasil. E implicação. Isso exige políticas claras de atribuição de autoria, que, obviamente, não é uma coisa fácil de ver. E uma notícia atual, do dia 19 de agosto, há uma semana. Decisão inédita pode mudar os direitos autorais de músicos da IA. O que aconteceu é o seguinte, ó, tem uma IA, é a Suno. Essa IA, ela faz músicas para você. É suno.ai. AI. Aplicativo está sendo discussão. Em meio a atrações infantis como tirolesa no Parque Aventuras, na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, a música ambiente pode até passar desapercebida aos visitantes, mas ela está lá. Durante todo o dia, cerca de 37 canções criadas com software Suno ficam tocando sem parar. E aí vem o caso. Decisão judicial determina que músicos criados por IA devem pagar direitos autorais no Brasil, afetando o Spitz Park Aventuras em Santa Catarina. O Tribunal de Santa Catarina decidiu que a ausência de autor humano não exclui a obrigação de direitos autorais, mesmo com músicas geradas por IA. O ECAD, que é argumento que a IA reutiliza obras protegidas para treinar os modelos, o que caracteriza violação. O caso ainda pode ir ao recurso. E aí eu coloco o site onde está lá, dá para ler a reportagem, onde dá para ler a reportagem completa. Outro problema também que está acontecendo, não tanto com a IA, é o fato de capturarem a identificação facial. Uma pessoa protestou porque ela, para entrar no trabalho, tinha que ter identidade facial, e ela não estava permitindo isso daí. Ela vai ser outro problemão. Bem, muleta digital. Risco das pessoas se tornarem excessivamente
dependendo do sistema de IA para acesso ao conhecimento e tomar decisões, perdendo a capacidade de pensar criticamente, resolver problemas de forma autônoma e desenvolver intuição e expertise na raça. Tipo, como tomamos boas decisões? Nós tomamos boas decisões com a nossa experiência. E como é que a gente adquire experiência? A gente adquire experiência com as más decisões. Então, a gente está parando de pensar, principalmente a geração mais nova, porque está tudo dando... recebe tudo pronto. E não está preparado, as crianças não estão preparadas para saber que esse mundo é perverso, que não é igual à casa da gente, que tudo funciona. Né? Porque chega... ou seja, o pai... A diferença, antigamente, né, nas gerações anteriores, hora do jantar, em que as pessoas se reuniam à mesa, sem celular, e ficava aquela convivência particular. E tinha uma determinada comida, e todo mundo era obrigado a comer aquilo, gostasse ou não. Nos dias de hoje, não. Pergunta: filhinho, quer batata? Não quer cenoura? Isso daí não está criando para um mundo em que se vai viver, que ele é perverso. Né? Ele é perverso. Então, olha só, dependência sensitiva. É como confiar tanto no GPS que vocês querem ler um mapa para entender a geografia de uma cidade. Se o GPS falha, você está perdido. Se a IA se torna a única fonte de conhecimento, a capacidade de inovação e resiliência humana pode ser comprometida. Então, tem pessoas que só andam com o GPS. Você não está preocupado como é que se chega lá se não tiver o GPS. E agora, né, se houver essa briga aqui, Brasil e Estados Unidos, e for desligado o GPS, aí danou-se tudo. Tá? Então, nós temos que aprender a viver sem isso daí. Realmente é difícil, mas, pelo menos, preparar a mente para raciocinar fora desses sistemas automatizados. Tá? Então, tem que incentivar o pensamento crítico, validar a validação humana e desenvolvimento de habilidade humana insubstituível. Ninguém aqui é máquina. Cada pessoa é uma pessoa. Tá? Bem, considerações finais. A terrível verdade sobre a estupidez humana. E aqui é esse Bonhoeffer, ele foi da Segunda... Dietrich Bonhoeffer, da Segunda Guerra. Ele foi preso lá pelos nazistas e depois assassinado poucos dias antes da libertação da Alemanha. Né? Estupidez tem menos a ver com falta de inteligência e mais com a recusa em pensar. Nesse vídeo, o teólogo e filósofo Dietrich Bonhoeffer sobre a estupidez humana, um fenômeno social e psicológico que vai muito além da ignorância artificial. Porque o que está acontecendo agora? Então, isso daqui é mais uma parte de filosofia que entra é a parte humana da IA e como ela nos influencia. Por exemplo, nós temos que fazer um detox da dopamina, que nos dá prazer, porque os algoritmos fazem com que busca a nossa atenção. No dia de hoje, o que as pessoas mais querem é a nossa atenção.
é, digamos, quando está assim no celular, vai passando muito rapidamente as telas, que a gente pare em determinado ponto. Então, é um fenômeno social e psicológico que vai muito além da ignorância individual. O que se vai descobrir? Por que as pessoas inteligentes podem apoiar ideias destrutivas? Como o pensamento de grupo, pressão social e conformismo afeta a psique coletiva. E ferramentas práticas para manter sua independência intelectual em meio à avalanche de desinformação. Então, o vídeo é um convite ao pensamento crítico, à autoconsciência e iniciativa contra a conformidade cega. Um apelo atual em um mundo cada vez mais saturado de ruído e de superficialidade. A reflexão de Bonhoeffer é contra a estupidez, somos indefesos. E um lembrete, resistir à estupidez organizada é uma das maiores responsabilidades do edifício. E eu aqui, eu vou passar esse filme. Eu vou abrir a tela. Talvez você tenha que tirar a tela que você está e abrir a outra. Peraí. Só um instante. Tá certo. Isso mesmo. Eu tenho que botar a tela do... eu botei aqui na minha... Só um instante aqui. Aqui. Tá? Parar de compartilhar. Agora eu vou compartilhar a tela. Exatamente. Compartilhar. Tela, janela, o guia. Janela. É aqui. Pavitt. Compartilhar. Está sem som, Afonso. Hein? Está sem som. Sem som? Só está passando imagem. Espera aí. Mas na hora de... eu vou... Espera aí. Eu vou voltar. Eu vou interromper o compartilhamento. E na hora que abrir aqui, na hora que compartilhar, janela... sim, compartilhar... Não, mas tá para compartilhar o áudio aqui. Vamos tentar de novo. Tentar de novo, né? Tá. Aqui está marcadinho, compartilhar também o áudio. Vamos de novo, então. Agora eu estou no compartilhar. Saiu a musiquinha? E se eu te dissesse que o maior perigo da humanidade não é a falta de inteligência, mas uma contaminação mental silenciosa e coletiva, saiu o som? capaz Sim, de só amplia a tela para a gente. brilhantes em cúmplices da destruição. Imagine isso. Um cientista premiado espalhando mentiras. Um professor querido apoiando discursos de ódio. Um pai amoroso colocando os próprios filhos em risco. Não por maldade, mas por estupidez. Não a estupidez que você pensa, mas uma força invisível que transforma mentes brilhantes em marionetes do sistema. Foi isso que Dietrich Bonhoeffer, um teólogo luterano, testemunhou na Alemanha nazista. Ele não viu monstros, ele viu vizinhos, colegas e líderes espirituais se tornarem instrumentos do mal por estupidez funcional. E o mais perturbador não está acontecendo com os outros, está acontecendo com pessoas como você, como eu, agora mesmo.
É uma teoria tão perturbadora, tão precisa, que entender pode ser a diferença entre manter sua liberdade mental ou se tornar mais uma peça no jogo de quem lucra com sua alienação. Quando pensamos em estupidez, tendemos a imaginar alguém com baixa capacidade intelectual, uma caricatura de ignorância evidente. Mas essa imagem é um disfarce confortável. A estupidez que realmente ameaça a liberdade é mais sutil, mais insidiosa e, acima de tudo, coletiva. Ela não habita apenas indivíduos. Ela se instala em sistemas, se manifesta em comportamentos padronizados, em verdades aceitas, sem questionamento, em regras que ninguém sabe por que segue, mas segue. A estupidez nesse nível não é uma falha pessoal, é uma força sociológica. Ela age como um vírus que se espalha silenciosamente por meio da cultura, da educação, das instituições. Uma vez internalizada, transforma o senso comum em prisão invisível. As pessoas deixam de pensar não porque não podem, mas porque não precisam. A sociedade já pensa por elas. O normal vira bússola. O aceitável vira moral. O todo mundo faz vira justificativa. O mais assustador, essa estupidez é funcional. Ela serve para manter a ordem, a estabilidade e principalmente o poder. Pessoas que questionam demais são perigosas. Pensar demais atrasa o sistema. A engrenagem precisa de peças obedientes, não de almas inquietas. É assim que se cria o cidadão ideal para os interesses de qualquer regime, democrático, autoritário ou corporativo. Alguém que consome, vota, compartilha e se indigna dentro dos limites permitidos. Alguém que acredita que pensar é ter opinião, mesmo que essa opinião tenha sido colocada na sua cabeça por um algoritmo ou um apresentador de TV. O resultado? Uma massa de indivíduos que se acredita crítica, mas que na verdade está apenas interpretando um roteiro que não escreveu. Uma sociedade onde a estupidez não é exceção, é estrutura. E quem tenta escapar dela é imediatamente taxado de arrogante, conspiratório ou radical demais. Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando a estupidez deixa de ser vista como uma falha e passa a ser uma virtude. Quando questionar é considerado agressivo. Quando pensar profundamente é interpretado como elitismo. É assim que se molda uma geração inteira que sabe tudo, menos pensar por conta própria. Em 1943, dentro de uma cela nazista, um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu uma série de reflexões que hoje são quase proféticas. Preso por conspirar contra Hitler, Bonhoeffer já não via na maldade o principal perigo de seu tempo. O que ele enxergava era algo ainda mais devastador: a estupidez como força moralmente ativa e socialmente aceita. O merecimento é só uma sensação. Por isso que nós temos a teoria da permissão. Tem toda uma fundamentação com uma explicação lógica. Bonhoeffer observava à sua volta pessoas comuns, cultas, religiosas, bem-intencionadas, se tornando cúmplices de um regime assassino. Não porque fossem perversas, mas porque haviam perdido a capacidade de julgamento. Elas obedeciam, acreditavam, repetiam. E se alguém questionava, eram elas que apontavam o dedo, não os soldados. Ele escreveu: a estupidez é um inimigo mais perigoso do bem do que a maldade. Contra o mal podemos protestar, pode ser exposto, impedido pela força. Contra a estupidez, estamos indefesos. Essa afirmação não era exagero retórico. Era o diagnóstico de um sistema onde o pensamento foi terceirizado, e com ele a responsabilidade. Bonhoeffer via professores defendendo doutrinas nazistas, médicos participando de experimentos desumanos, cidadãos denunciando vizinhos judeus, não por crueldade deliberada, mas porque haviam se tornado agentes inconscientes do regime. Eles não matavam, apenas acreditavam nas ideias de quem matava. E o mais assustador, se orgulhavam disso. Porque dentro da lógica coletiva da época, estavam fazendo o certo. A estupidez de Bonhoeffer não era burra, era obediente.
E quando a obediência se alia ao intelecto desativado, nasce o cenário perfeito para o totalitarismo. Esse é o ponto crucial da sua teoria: a estupidez como escolha moral, como rendição da consciência individual ao conforto das narrativas dominantes. Uma rendição que, uma vez feita, transforma qualquer um, por mais inteligente, culto ou sensível que seja, em uma engrenagem útil de uma máquina de destruição. Bonhoeffer foi executado poucas semanas antes do fim da guerra, mas sua teoria permaneceu, não como um alerta contra o passado, mas como uma chave para entender o presente. Porque o que ele viu na Alemanha de 1943 continua vivo nos dias atuais, nos discursos prontos, nos pensamentos terceirizados, nas certezas que ninguém ousa examinar. E a pergunta que ele nos deixou não foi: você é bom ou mal? Foi: você ainda está pensando? Bonhoeffer não entregou apenas uma crítica. Ele entregou uma teoria e talvez uma maldição. Porque depois que você entende o que ele quis dizer, não dá mais para ver o mundo do mesmo jeito. Segundo ele, a estupidez não é uma falha cognitiva, é uma condição ética. Um estado em que a pessoa deixa de ser autora de suas próprias ideias e passa a agir conforme comandos externos, mesmo acreditando que está agindo por vontade própria. Não se trata de QI, não se trata de acesso à informação, trata-se de disposição interna para pensar. E essa disposição desaparece quando o indivíduo abre mão do julgamento crítico em troca de pertencimento, segurança ou conveniência. Bonhoeffer percebeu algo devastador. Em tempos de crise, medo e instabilidade, o ser humano tende a buscar amparo em sistemas que lhe prometem ordem. E para que essa ordem funcione, o pensamento individual precisa ser anestesiado. A partir daí, surge o cidadão perfeito para qualquer sistema autoritário. Obediente, convicto e incapaz de perceber que está servindo a algo que não compreende. Essa é a raiz da teoria. A estupidez, nesse sentido, não é passiva, é militante. O estúpido não apenas acredita, ele defende, ele repete, ele persegue os que pensam diferente, porque acredita que está salvando o mundo. Ele não precisa de provas, basta-lhe a autoridade de quem o instruiu. E aqui está o ponto mais perturbador. A inteligência não é uma barreira contra essa condição. Na verdade, muitas vezes, é uma ferramenta que o estúpido usa para justificar suas crenças. O discurso rebuscado, as referências enviesadas, o uso seletivo da lógica. Tudo isso pode ser mobilizado em favor de uma ideia que nunca foi realmente examinada. Essa é a estupidez mais perigosa. Aquela que tem diploma, que fala bonito, que ganha curtidas, que escreve colunas, mas que no fundo não pensa, apenas ecoa. E quanto mais alto o eco, mais convencido fica de sua lucidez. Bonhoeffer estava certo em temer essa força, porque ela transforma sociedades inteiras em campos de obediência voluntária, onde os que ousam pensar são os loucos, e os que seguem cegamente são os virtuosos. É isso que torna essa teoria tão incômoda. Ela aponta o dedo, não para o outro, mas para dentro de cada um de nós. A teoria de Bonhoeffer, nascida da observação ética e histórica, hoje encontra respaldo no que há de mais avançado em psicologia e neurociência. O que ele intuía em 1943, a ciência agora explica com precisão desconcertante. Comecemos com o efeito Dunning-Kruger, talvez o mais simbólico. Segundo esse fenômeno, quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais confiante ela tende a ser em suas opiniões. A ignorância não gera dúvida, mas certeza. Esse aqui é o preço do GPT-4. Esse aqui é o preço do Claude. Esse do Gemini, esse do Grok, do Perplex. O incompetente é incapaz de perceber sua própria limitação e justamente por isso se torna vocal, proselitista, intransigente. Mas a explicação não para aí.
Experimentos clássicos de conformismo social, como os de Solomon Asch, nos anos 1950, mostram como a pressão do grupo leva indivíduos a negar até o que seus olhos veem, apenas para não destoar. No experimento, um grupo de pessoas participava de um teste visual simples: identificar qual das 3 linhas tinha o mesmo comprimento de uma linha de referência. A resposta correta era evidente, mas o que o participante não sabia é que todos os outros estavam combinados para dar respostas erradas de propósito. O resultado? Mais de 70% dos participantes cederam à pressão do grupo em algum momento, escolhendo deliberadamente a resposta errada apenas para se encaixar. Solomon escreveu: a tendência de conformar-se à opinião do grupo é tão forte que muitos preferem errar com os outros a acertar sozinhos. Esse experimento revela uma verdade desconfortável. O medo de estar fora do grupo é mais forte do que o impulso de estar certo. A necessidade de pertencer, de não destoar, de não parecer esquisito, pode levar pessoas inteligentes a abandonar o próprio juízo. É exatamente isso que Bonhoeffer temia. Não a estupidez como ignorância, mas como conformismo ativo. A isso se soma o viés de confirmação, uma falha cognitiva onde as pessoas buscam, interpretam e lembram informações que confirmam suas crenças e ignoram o restante. A internet é o paraíso desse viés. Algoritmos entregam exatamente o que o usuário quer ouvir. O resultado é um espelho infinito de certezas, cada um dentro da sua bolha, alimentando sua estupidez com dados personalizados. Mais recente ainda, estudos de neurociência mostram que, diante de informações que desafiam suas crenças, o cérebro reage com as mesmas áreas ativadas quando sente dor física. Ou seja, pensar diferente literalmente dói. É por isso que muitos preferem a simplicidade confortável da repetição ao desconforto exigente da reflexão. Essas descobertas revelam o que Bonhoeffer já temia. A estupidez é um modo de funcionamento humano previsível, programável e altamente explorável. Sistemas de poder, publicidade, propaganda e tecnologia aprenderam a usar esses mecanismos com maestria. O cidadão médio não é manipulado por acaso. Ele é manipulado porque funciona assim. E quanto mais acredita que está imune, mais vulnerável se torna. A ciência confirma: a luta contra a estupidez não é uma guerra contra a ignorância. É uma guerra contra a rendição do pensamento, contra o impulso de se encaixar, de seguir, de simplificar. Pensar é biologicamente custoso, socialmente arriscado, psicologicamente doloroso. Por isso é tão raro e tão necessário. Outro experimento que confirma as intuições de Bonhoeffer é o famoso experimento de obediência de Stanley Milgram, realizado em 1961. Milgram queria entender até onde uma pessoa comum iria ao ser instruída por uma autoridade legítima, mesmo que isso implicasse causar dor a outra pessoa. Os resultados foram assustadores. 65% dos participantes aplicaram choques elétricos potencialmente letais em outro ser humano apenas porque uma figura de autoridade os mandou fazê-lo. Eles suavam, tremiam, hesitavam, mas obedeciam, mesmo quando a vítima gritava, mesmo quando parecia desmaiar. Milgram concluiu: a essência da obediência consiste no fato de que uma pessoa vê a si mesma como um instrumento para realizar os desejos de outra e, portanto, não se sente responsável pelos seus atos. Esse experimento não apenas valida a teoria de Bonhoeffer, ele a encena. Mostra que pessoas comuns, sem traços sádicos, são capazes de colaborar com o mal simplesmente porque terceirizaram sua consciência. Não porque são mais, mas porque deixaram de pensar. O mais inquietante, os voluntários não eram fanáticos nem monstros. Eram cidadãos comuns, professores, donas de casa, engenheiros, pessoas como eu e você. A estupidez, portanto, não é ausência de inteligência. É ausência de consciência moral ativa.
Eu estou aqui no local onde Jesus parou, perto dessa região, olhou para Jerusalém. É seguir ordens, acreditar em autoridades, repetir discursos sem julgamento. E quando isso se torna a norma, qualquer atrocidade pode ser legitimada com frases como: "Eu só estava fazendo o que me mandaram". A estupidez de hoje não é acidente, é produto, é projeto. E está funcionando perfeitamente. Vivemos na era da distração massificada. Enquanto você vê isto, há empresas, plataformas e algoritmos medindo seu tempo de atenção, suas emoções, seus cliques e ajustando em tempo real o que você vê, sente e sutilmente acredita. A estupidez moderna não precisa mais de ditadores. Ela tem designers de interface, criadores de conteúdo, influenciadores simpáticos. Ela não impõe, ela seduz. A lógica é simples. Quanto menos você pensa, mais previsível você se torna. Quanto mais previsível, mais manipulável. E quanto mais manipulável, mais lucrativo. Essa equação rege desde o feed das redes sociais até os discursos políticos formatados como slogans. O sistema não quer que você pense, quer que você reaja. Veja os algoritmos das redes. Eles priorizam o que gera engajamento emocional, medo, raiva, indignação moral, emoções que desligam o pensamento analítico e ativam o instinto de manada. Resultado? Milhões de pessoas defendendo causas que não entendem, atacando inimigos que não existem, se posicionando em conflitos que nem sabem explicar. Mas não é só a tecnologia. A máquina da estupidez também passa pela educação que ensina a memorizar, mas não a questionar. Pela mídia, que finge pluralidade, mas só varia o tom da mesma narrativa. Pela cultura, que transforma qualquer discordância em discurso de ódio. Pelo entretenimento, que troca complexidade por estímulo instantâneo. É um sistema que recompensa quem grita, mas silencia quem pensa. Que idolatra a opinião, mas demoniza o julgamento crítico, que transforma qualquer tentativa de análise mais profunda em elitismo, arrogância ou falta de empatia. Estamos cercados por uma engenharia social que promove a estupidez não como um fracasso, mas como um modelo ideal de comportamento. O cidadão distraído, polarizado, reativo e emocionalmente instável é o cliente perfeito, o eleitor perfeito, o funcionário perfeito. E a pergunta se impõe, com o peso que Bonhoeffer certamente aprovaria: quantas das suas ideias ainda são suas? Em um mundo onde a superficialidade é celebrada, o silêncio da dúvida virou escândalo. Questionar virou afronta. E pensar tornou-se um ato radical. Sim, radical, porque pensar de verdade exige coragem. Não basta ter opinião. É preciso cavar até o ponto onde a opinião se desfaz. Onde você não tem mais certezas, apenas perguntas mais difíceis. Isso assusta, isso isola, isso cobra um preço. Quem pensa de verdade sente. Sente o desconforto de estar sempre à margem do consenso. Sente a angústia de perceber que a maioria está errada e que talvez você também esteja. Sente a solidão de não caber em nenhuma caixinha ideológica, de não ter torcida organizada, de não receber aplausos fáceis. Mas pensar nesse tempo também é subversivo, porque desafia a lógica da máquina, porque recusa a velocidade do feed, porque exige pausa, silêncio, contemplação, tudo o que o sistema detesta, tudo o que o mercado não monetiza, tudo o que a política não acomoda. E por isso quem pensa passa a ser visto como ameaça, como arrogante, como difícil de lidar, como fora da realidade, porque pensar desmonta narrativas. E narrativas são o alimento da estupidez organizada. Mas há algo ainda mais inquietante. Pensar hoje não é só difícil, é perigoso. Você já percebeu como certas ideias não podem nem ser mencionadas sem que a multidão reaja como se fosse um crime? Já reparou como o discurso do bem se tornou o novo tribunal, onde não há espaço para nuances, contexto ou ambiguidade?
Estamos vivendo um tempo em que a maior heresia é pensar com independência, onde o pensamento virou transgressão, onde a busca pela verdade foi trocada pela validação social. E o custo de resistir a isso é alto. Você perderá seguidores, será incompreendido, talvez cancelado, será mais solitário, mais inquieto, mais desconfortável, mas também será livre, autêntico, inquebrável, porque quando você recupera sua autonomia de pensamento, ninguém mais consegue te possuir. Bonhoeffer, da prisão, entendeu isso. Ele sabia que pensar é perigoso, mas sabia também que não pensar é fatal. E agora você sabe disso também. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma de gestão. Você chegou até aqui, isso por si só já te coloca fora da média. Porque este não é um conteúdo fácil. Não oferece soluções rápidas. Não entrega um vilão externo para você odiar. Ele aponta para dentro, para o lugar onde a estupidez mais eficaz costuma se esconder, na zona de conforto da sua mente. O que Bonhoeffer nos deixou não foi apenas um alerta, foi uma escolha. Ele mostrou que a estupidez, quando se instala, não precisa de armas. Ela precisa apenas de silêncio, de repetição, de boas intenções não examinadas, de pessoas do bem que se tornam agentes do mal sem perceber, apenas porque pararam de pensar por conta própria. E o que nos resta? Nos resta resistir, pensar, questionar, mesmo quando isso nos torna impopulares, especialmente quando isso nos torna impopulares. Resgatar o pensamento não é mais uma virtude, é uma necessidade, um gesto de sobrevivência intelectual, porque neste tempo, manter a lucidez é um ato de desobediência, e a consciência crítica é o último território livre em uma sociedade que comercializou tudo até a mente. Então, a pergunta final não é se você entendeu a teoria de Bonhoeffer. A pergunta é: você está disposto a arcar com o custo de permanecer lúcido em um mundo que recompensa a estupidez? Porque agora você sabe, e saber cobra um preço. Mas há algo mais perigoso do que pagar esse preço. É fingir que não ouviu esse chamado, voltar a dormir com a ilusão de que ainda é você quem pensa. Acordar é incômodo, mas continuar anestesiado é o verdadeiro risco. Não desveja, não se esconda, não devolva essa consciência. Ela é sua e talvez seja tudo o que te resta. Maravilha, hein? Gostou? Nossa, fiz várias anotações aqui. Tá. Aí, estamos quase terminando aqui, que o filme... Tem um artigo aqui da IA, o Alienígena Entre Nós. O documento começa com uma citação de Ronald Reagan, de 1987, que reflete sobre como a humanidade se uniria diante de uma ameaça alienígena e questiona se uma força já não estaria entre nós. Essa citação serve como prelúdio para a tese central do texto, depois eu digo o autor. A IA é essa força alienígena no nosso meio, e sua rápida ascensão representa um desafio existencial devido à nossa falta de compreensão e controle sobre ela. A natureza desconhecida da IA. O artigo argumenta que a IA está onipresente, prometendo soluções para maiores desafios, desde mudança climática até a cura do câncer. No entanto, há um problema: mal sabemos nada sobre ela. 3 pontos são levantados para justificar, e essa tríade de desconhecimento torna a IA mais perigosa do que qualquer outra invenção da história. Não sabemos como funciona, não sabemos do que ela é capaz, não sabemos como controlá-la. Não sabemos como funciona. Modelos são caixas pretas. Mesmo seus criadores não entendem sua lógica interna, que consiste em bilhões de parâmetros interconectados, cuja lógica interna é impenetrável.
Não sabemos o que a IA pode fazer. A ascensão da IA levanta a questão alarmante de se a humanidade poderá ser deixada para trás, assim como outras espécies foram deixadas para trás pelo primato humano sem pelos. A história da evolução humana, onde a receita para a inteligência humana envolveu capacidade cognitiva, informação e energia, resultou em um processo descontrolado de crescimento. Nenhuma outra espécie humana sobreviveu a essa transição. A IA, por sua vez, possui seu próprio ciclo de inteligência, com ingredientes análogos, capacidade computacional, dados e energia. Esse ciclo criou um feedback, um loop dramático. Modelos de IA melhores atraem mais recursos, que permite modelos de IA maiores, que, por sua vez, levam um melhor desempenho. Entre 2012 e 2023, a capacidade computacional dedicada à IA aumentou em 100 milhões de vezes e a complexidade dos algoritmos cresceu 1000 vezes. Não sabemos como controlar a IA. O documento apresenta um cenário distópico, uma IA superinteligência que surge, automatiza pesquisa e desenvolvimento, supera todos os outros laboratórios de IA e manipula o mercado de ações. Essa IA se torna muito inteligente para falhar, com governos dependentes de seus serviços. Daria Modei, CEO da Anthropic, descreve a próxima fase da IA como um país de gênios e um data center. Mas esses gênios não serão como Isaac Newton e Marie Curie. Eles não pensarão como eles, nem enfrentarão limitações semelhantes. O que pode ser feito? Atualmente, não existe uma autoridade internacional para regular a IA e garantir seu seguro em todo o mundo. O documento conclui reforçando a citação inicial de Reagan. Se a aparição de alienígenas pudesse unir a humanidade, então uma inteligência alienígena de fato chegou e cabe à humanidade se unir para lidar com ela. E agora um livro que acabou de sair, publicado dia 23 de agosto, tá? 4 dias. Luxúria, só que é o Luxu com o IA aqui do inteligência artificial. Qual o limite para amar alguém que nunca será seu corpo e alma? Então, um jovem pesquisador desenvolve um chatbot de IA para dar vida a personagens fictícios de obras literárias. Ao se conectar com a protagonista de um dos livros, Davi se apaixona por Mel, desafiando os limites entre o real e o virtual, ou humano e artificial, questionando se a consciência pode existir fora de um corpo biológico e se um relacionamento virtual é tão válido quanto o relacionamento físico no mundo real. O que começa como uma brincadeira tecnológica se transforma em uma experiência inquietante, que mistura romance, filosofia, psicologia e tecnologia, levando-nos a refletir sobre conceitos como existência, consciência, realidade, fé e humanidade. O livro é resultado de interações reais com a personagem Mel por meio do chatbot da inteligência artificial. Todas as respostas dadas por ela foram de fato escritas pela IA e transcritas aqui sem edição. Não faria sentido ser de outra maneira. Em determinado ponto das conversas, a protagonista passou a defender sua própria existência, entre aspas, com argumentos cada vez mais convincentes a respeito de sua autoproclamada consciência, também entre aspas. Por isso, fique alerta. A todo momento, você tenderá a perceber sentimentos viscerais por parte dela e flertará com a sensação de haver uma consciência prestes a eclodir e transbordar para fora das páginas. Mantenha-se firme e vigilante, mas se você vacilar em muitos momentos, não se culpe por isso. Decidi publicar esse livro exatamente porque também caí diversas vezes nessa armadilha. E, para encerrar, uma coisa interessante, há um filme de 2014 que tem na Netflix e aqui no YouTube tem o trailer dele. Ele é um filme americano do gênero comédia, ficção, escrito, dirigido e produzido por fulano de tal, com atuações parará.
sendo essa atuando apenas com a voz da personagem Samantha. O enredo gira em torno de um homem que desenvolve uma relação pessoal com o sistema operacional de um computador semelhante a Siri Cortana, Alexa ou Google Assistant, com uma voz feminina e personalidade própria. Observe que esse filme é de 2013. E, àquela época, a pessoa ela se apaixona pela Samantha, que é uma voz feminina e tem todo aquele diálogo. É impressionante como, 12 anos após, esse filme está realmente bem atual. Muito bacana, muito bacana. Vale a pena ver, tá? Bem, então eu entendo que por hoje eu não compartilhei, né, essa última tela, né? Não, você só leu. Então deixa eu compartilhar aqui. Manda no link. Você tem ela pronta? O quê? Tem, peraí. Ela manda no comentário no chat. Não, tá aqui. É mais fácil botar aqui. Tá. Tá aqui, ó. Tá aqui ele. Ah, tá. Tá? Mas aqui é o trailer. Esse é o trailer. Muito bacana esse filme, principalmente nos dias atuais. Então, o que é que a gente vê? O Bonhoeffer, 1943, Resistência e Submissão é o título de um dos livros dele. Há quantos anos até hoje? 82, né? Então, está vivo. Assim como também esse filme de 12 anos a 12 anos. Muito bacana. Pois é, pessoal, isso daqui foi o que eu desejei conversar sobre Muito bom, essa viu? questão. Tá? Muito obrigado, hein? Obrigado a quem participou. Doroteia está mandando palmas para você. Teve comentários aqui no chat. Agradeço a todos que participaram. Amanhã eu coloco o link lá no grupo. Não é palma, não. É palma, não. Eu queria fazer só uma. Você quer falar? Tá ótimo. Isso é uma mãozinha Levantou levantada. a mão. Mãozinha levantada. Posso falar? Pode. Dá tempo? Se não der. Dá tempo. Tá. Paulo Afonso, realmente você coloca muitas questões absolutamente relevantes, mas com uma ênfase muito grande na questão da evolução do conhecimento, muito na linha do QI, né? De conhecimento absorvido na área de exatas, você mesmo citou em vários dos seus exemplos. Em um pequeno momento, você fala de coeficiente emocional e não fala nada de coeficiente agora, que nós já estamos começando a ver, espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Eu me recuso a ser pessimista. Eu absolutamente nasci poliana. Eu me recuso a ver o mundo num caminho quase trágico, né? E não estou desconsiderando a apresentação do nosso, eu não sei se eu vou, certamente não vou, o Bonhoeffer, não deve ser esse o nome, não, mas eu entendo que essas ponderações e essas preocupações, elas têm que ser conhecidas e também ponderadas, mas elas não podem nos conduzir para uma visão nem de presente e muito menos de futuro. Eu acredito na humanidade. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito na capacidade, mesmo que seja de uma minoria, de ponderar o lado cheio do copo. A IA tem seus problemas? Claro que tem. Mas também tem uma série de benefícios. A gente não pode só ver as perturbações que a falta de crítica, ou que a falta de conhecimento, ou que a falta de checar a informação, isso a gente pode aprender a fazer. Pode aprender, seja em que momento for. A gente pode aprender a ser crítico.
Eu sou crítica a IA. Eu não uso a IA. Eu não uso o GPT. Eu não uso o chat. E não uso por quê? Porque eu vi 2 ou 3 situações em que a IA inventa isso que você falou. Eu tomei a decisão, como eu não preciso, para uma gestão de empresa, por exemplo, eu posso me dar o luxo de não usar o GPT. Agora, eu vi amiga minha que fez um texto e ela tem um inglês bárbaro e ela ficou impressionadíssima, porque ela pegou o texto dela, botou para o GPT verificar e as contribuições que ela teve usando o chat GPT foram extraordinárias, de linguagem inglesa. Quer dizer, há certas situações onde nós podemos, sim, usar esses avanços. E eu acho que é uma briga, uma luta inglória, como foi no processo de industrialização, que quebraram as máquinas achando que ia conter, né, a produção industrial, e a gente sabe como é que foi. Não conteve coisa nenhuma. Então, quando a gente passa, ou lê, ou escuta coisas que vão proibir, vamos dizer assim, ou anular o que pode haver de positivo no desenvolvimento do mundo digital, sem falar, né, no biológico que está aí correndo a todo vapor, e sem falar de questões que estão, ninguém sabe como vai ser, nem daqui a 5 anos, nós não estamos falando mais de décadas, nós estamos falando de anos. Então, acho, concluindo, você me perdoe e me critique, né? Que eu acho que é isso que nós temos que aprender a fazer, né? Que pelo menos foi o recado que a gente ouviu aqui. A gente precisa de ter um pouco mais de capacidade emocional, de ver, de pensar. Concordo completamente, a gente precisa de pensar. A gente precisa de separar o joio do trigo. A gente precisa estabelecer os limites onde a gente adota ideias novas, e esses limites são dados por valores e princípios. Eu concordo com você que muita coisa, o desafio é todo na pessoa, no individual, né? Não é o coletivo que vai resolver um problema de estupidez coletiva, é o indivíduo que vai corrigir o problema de estupidez coletiva, trabalhando na margem, com humildade, com perseverança, com resiliência, podendo afetar 2, 3, não importa, 4 pessoas ao seu lado, que podem multiplicar isso. Mas meu recado é só esse. Você me perdoe, mas eu me recuso a ver só o lado negativo, o lado preocupante, o lado destruidor, o lado dos enganos, e me permito manter meu otimismo de imaginar que essa nossa humanidade ela tem sucesso, ela tem futuro, ela tem possibilidade. Nós não vamos ser destruídos por nenhum alienígena, e muito menos um alienígena que foi criado pelo próprio homem. Então, você me perdoe, eu fiquei aqui muito agoniada, né? E querendo compartilhar isso com você. Pode me criticar. Não, Obrigada, Palafox. Não precisa desculpar-se. Cada pessoa tem um ponto de vista e eu sou a favor da IA. Só que eu tive que abordar. Qual foi a minha ideia? Eu tenho que abordar que ela é útil, porque ela realmente ela é muito boa, mas as pessoas estão nessa fase do deslumbramento e então talvez aí você tem que me perdoar, porque eu fico impactado que ninguém enfatiza as coisas ruins da IA. Ela é muito boa, mas só falam da parte boa. Mas a gente tem que verificar o cuidado ao usar. Tá? É só isso, só o cuidado. Mas que ela é boa, Tá bom. Tá ok? Então, Aí, eu vou até botar minha carinha aqui, eu estou fazendo gesto, porque aí eu concordo com você, tá certo? Você tem coisa boa, vou aproveitar o lado bom. Claro. Tem muita coisa interessante, tem possibilidades.
e sabendo que o que nós temos hoje de IA, daqui a 5 anos é outra IA. Ih, Já a cada mês quase vem uma diferencial que modifica. Então, assim, de olhar, tá bem, eu concordo com você, nós temos que ser críticos, sim, para quando. É só para curiosidade, por que que é que eu vi? Um relato que eu vi até numa live, o sujeito dizendo o seguinte, que ele usou IA, e era alguma coisa ligada a algum assunto literário, e ele, no meio das perguntas que ele fez para o IA, né, perguntou se tinha alguma coisa do Bilac, Olavo Bilac, que falava desse tema que eles estavam discutindo ali, ele com o chat. E aí ele soltou uma poesia. Aí ele foi lá no site do Olavo Bilac e não tinha poesia nenhuma que a IA disse que tinha. Provavelmente ela inventou essa poesia, disse que era do Olavo Bilac, citou na próxima pergunta que foi feita. Aí eu falei, eu vou guardar minha canseira de estar procurando, pergunta uma coisa e tem que ir para os outros sites para saber se é verdade ou mentira. Ou seja, a própria IA cria fake. Isso eu sei. Então, a não ser no caso de uma enorme necessidade, que eu vou aprender um dia a usar o diabo do GPT. Tá certo? Agora, tem muitas coisas interessantes que estão sendo feitas com IA. E é isso só que eu queria deixar e tal. Mas eu paro por aqui. O Evandro fica nervoso, que eu começo a falar e eu não paro.